Olá, estudantes da terceira série do ensino médio. Eu sou o professor José Carlos Queller, da disciplina de artes. Estou aqui novamente com vocês e hoje nós vamos falar sobre um apanhado, um conglomerado de história da arte para vocês. Olha só, o que a gente vai ver? Nós vamos retomar os conteúdos barroco brasileiro, o impressionismo e o pós-impressionismo. Nossa, tudo um seguidinho do outro. Mentira, o barroco brasileiro não tem nada a ver com isso aqui. Nós vamos falar lá 1700 e pouco e volta aqui para 1830, segunda metade do século XIX. Então, na aula de hoje, iremos retomar alguns conteúdos. Para isso, vamos realizar e pensar um pouco, né? O que vem na cabeça quando falamos de barroco? Já ouviu falar em barroco? Barroco europeu, direto. E barroco brasileiro? Você sabe que a diferença dá quase 100 anos do barroco que você tinha lá na Europa para o barroco brasileiro. E a gente tem caracterização única, né? Já ouviu falar em Aleijadinho? Com certeza já ouviu falar. Já ouviu falar em Monet? Claude Monet. Eu já ouvi falar. Eu já ouvi falar de todos esses. E você já ouviu falar em Van Gogh? Vincent Van Gogh. Aqui já. O que você sabe sobre o pós-impressionismo? A gente vai ver um pouquinho em velocidade 8. Então acelera aí, presta atenção nos ouvidos, porque a gente tem um tempinho curto para muito conteúdo, hein, pessoal? Então vamos lá, para que é uma retomada, tá? Então assim, período barroco no Brasil, duas características do barroco brasileiro. A primeira, que é em Minas Gerais, no Rio, na Bahia e Pernambuco, que é o barroco enriquecida pelo comércio do açúcar e depois pela mineração. Trabalhos de relevos feitos em talhas de madeira, né? Por finas camadas de ouro, né? Com janelas, com corniches e portas decoradas, com detalhamento e escultura. E um segundo momento, que ali é para São Paulo, que era para a parte pobre do Brasil, que não recebia essa rota do ouro, não recebia, você lembra que a primeira capital lá, né, Pernambuco, Bahia, e depois ele vai passar para o Rio de Janeiro, a capital, justamente por causa da rota da mineração de Minas Gerais. Né? Então por que capital não foi Minas? Porque o estado de Minas Gerais não, isso é aula de geografia, não é banhado por oceano. Ele é um estado dentro do nosso país. Então, a rota que tinha que fazer mais próximo para o porto mais próximo era através do Rio de Janeiro, onde em 1752, eu como carioca nato, sei, em 1752, o Rio de Janeiro se tornou a capital nacional, né? Nossa capital, em 1752, e depois que veio para Brasília. Tá? Então, olha só como tudo que já passou aí. Tá? Então, trabalhos e relevos, toda essa parte. Então, aqui tem a igreja de São Francisco de Assis, do século XVIII. Olha o enriquecimento, característica do barroco, a pomposidade, o exagero, arte para fiéis, companhia dos jesuítas, né? Que vai vir para o Brasil, essa caracterização que surge no barroco, né? A Companhia de Jesus, os jesuítas, os padres jesuítas, que vão catequizar a nossa terra, vão atrás dos fiéis com isso, e essa arte para rebater fiéis, a gente vai ver muito forte, tá? Nas mãos desse cara aqui, Antônio Francisco Lisboa, 1730 a 1814, reza a lenda, filho ilegítimo de Manuel Francisco Lisboa, que é o autor da planta do Carmo da cidade de Vila Rica, né, pessoal? Então, que vai trabalhar com goinhas, ourinhos, né? Toda essa região aí, porque era a região da Rota do Ouro. Então, é um artista que ele tem uma caracterização única, o rosto das suas esculturas são em V, tá? Quem fazia a encarnação, isso aqui é encarnação. Todas as suas obras de esculturas, a maioria delas eram pintadas, porque lá na Europa a gente tinha o granito, o mármore, né? Aqui no Brasil a gente não tinha. Então a tendência nossa foi usar materiais nossos para não ter que importar, porque lembra que a gente exportava o nosso ouro, né? O quinto, por aí. E aí a tendência era utilizar material nosso, e a pedra-sabão encaixou muito bem. Pedra-sabão, ela não se dissolve na água, é aquela que vocês veem na figura do Cristo Redentor no Rio de Janeiro, ele é todo feito em pedra-sabão, né? E a pedra-sabão passa a ser um elemento muito importante. Os 12 profetas
os 13 profetas que ele vai retratar na igreja de Congonhas, toda feita de pedra-sabão. Então a arquitetura começa a taipa, tudo começa a se aperfeiçoar, principalmente nessas regiões ricas da Rota do Ouro, né? E o cara que teve uma doença degenerativa, né, que começou a atrofiar, ele cortou fora os dedos do pé, né, e continuava trabalhando, né, foi se deformando, né, para ver isso é o grande nome, o Antônio Francisco Lisboa. Aí os profetas Ezequiel, Isaías, Naum e Abadias, um dos profetas lá do santuário de Bom Jesus do Matozinho, em Congonhas, Minas Gerais, tá, pessoal? Então, todo feito. Aí tem a parte interna, que eu não tenho aqui, né? Mas a parte interna, né, que é a via sacra, ela foi feita também por Aleijadinho de madeira e encarnada, tá, pelo mestre Ataíde, que era um outro grande nome da época. A gente não pode esquecer do mestre Ataíde, que era o grande encarnador do Aleijadinho. Ele começou já a trabalhar antes do Aleijadinho, já trabalhava com escultura, tudo, mas o Aleijadinho sempre o contratava para fazer a encarnação, né? Ou até a ideia de ourificar, que a gente fala, né? De pegar a madeira e folhear a ouro, porque essas igrejas tinham muito desse detalhe de ouro, né? Mas a encarnação é bem bacana essa ideia. Então responda as seguintes questões no seu caderno. Já visitou, conhece alguma igreja que carrega essas características da pintura ou escultura? O que você pode encontrar nela que te faz realizar esta relação? Mostre para o seu professor. Então, você já fez isso em alguma escultura ali? Você já foi numa igreja? Aqui no Paraná tem bastante igreja com caracterização da barroca, né? Aquele riqueza do entalhe, muito endouramento dentro, né? Vale a pena você pegar isso, colocar no caderno e depois pode mandar para a sede para a gente dar uma olhadinha lá, para a gente ver, tá bom? Vou dar um tempinho e a gente já volta.
Voltamos aqui, depois de falar do barroco brasileiro. Vamos nos transformar. Não, vamos transformar a série, pessoal. Agora vamos mudar, virar a página para recapitular outro movimento importantíssimo na história da arte, que é o impressionismo. Impressionismo, com a invenção da fotografia, as pessoas começaram a desenvolver um novo olhar para o mundo. Você viu que eu já mudei até a voz, né? O impressionismo, não se esqueça. Desenvolvendo um olhar para o mundo. Então, a ideia de ângulos diferentes que a fotografia trouxe, lá no 1924, 27, 39, que a gente vê, tem fotografias aéreas em cima dos prédios. Então, você começa a ter um novo olhar. Você não precisa mais fazer o retrato pintado, que se tinha muito, né? Mona Lisa, tudo. Você já tem a foto, para que vai fazer? Então, a arte, ela começa a toda hora, principalmente nesse período do século XIX, ela se reinventou diversas vezes. Então, ela passou do neoclassicismo lá, que é aquela ideia sem pincelada, retratar o mais próximo possível, eu não quero ver a marca de pincel, eu quero reviver as coisas do passado e pegar os meus líderes agora e colocar eles em ênfase. Aí você vai para o romantismo, que não está muito ligado na forma, mas sim no sentimento, que revive a técnica barroca, né? Aí você chega para um realismo, que ele quer pintar o que eu estou vendo, o que eu estou vivendo nesse momento. Não vou retratar o passado, porque eu não vivi no passado, né? Aí você vai ver ali o Courbet, tudo falando isso. Aí você chega no impressionismo. O impressionismo, ele usa o artifício da fotografia para ver, poxa, por que eu não observo mais a natureza? Porque eu não observo mais o que me cerca e tento retratar com a ajuda desta luz que me ilumina, né? Então, eles são observadores assíduos da natureza. Eles vão, pela primeira vez, eles não vão usar as paletas de cores. Não se mistura mais cor na paleta, ele vai se misturar na tela, observando. Eles vão criar barcos ateliês, eles vão fazer todo esse encaminhamento externo, né, de madeira, lógico que alguns não vão trabalhar dentro de estúdio, mas eles vão ser observadores atentos da natureza. E eles não vão criar nada, eles vão copiar a inspiração da natureza. Eles não vão inventar, eles vão se inspirar e fazer obras magníficas. Algumas funções artistas, como retratar uma pessoa importante, foi substituída pela foto, como eu falei. Tá? Então aqui é o retrato feito por John William Draper. Então você já tinha isso, por que eu vou fazer selfie, que nem o Rembrandt fazia no Barroco lá, que foi o inventor das selfies, né? Fez mais de 100 selfies dele lá, autorretratos em pintura. Para que eles têm fotografia? Vai mudar de rumo, vai fazer outra coisa interessante na arte aí para puxar. E é o que os impressionistas procuraram. Então foi exposto pela primeira vez em uma exposição realizada em Paris, 1874. Nessa ocasião estavam presentes Renoir, não é Renoir não, tá? É Renoir, Degas, Pissarro, Cézanne, Sisley, Monet e Berthe Morisot, né? Temos aqui uma mulher, a gente tem sempre enfatiza isso, porque a história da arte, se você for ver, sempre foi uma tendência muito machista. Então, quando a gente encontra, a gente tem que puxar mesmo, mostrar bastante. O objetivo principal era apresentar uma impressão ou as percepções sensoriais do artista. Vai trabalhar muito a técnica das cores complementares do Chevreul, né? Que era um escritor na época ali de composição, e ele trabalhava muito a ideia das cores complementares, que próximas ela mostra uma sensação e quando você se afasta ela dá a impressão de uma outra sensação de enganação visual. Na verdade é um jogo visual, jogo óptico para você, que é justamente o que acontece, tá? Então aqui a gente, primeira obra naquela exposição, primeiro quadro considerado como sendo a marca do surgimento impressionista, impressão Nascer do Sol. Ele dá a impressão com as pinceladas, você percebe as pinceladas curtas, tá? A gente vai ver que o próprio Monet, ele vai trabalhar essa obsessão por estar retratando e estar indo buscar toda hora essa observação da natureza, de como a iluminação trabalha. A Quadratelle de Rouen, ele vai retratar diversas vezes ela, com diferentes tipos de iluminação, tudo de horas do dia, observar, né? Então, em função da exposição, um jornalista na época, Louis Leroy, atacou a obra de Monet num artigo intitulado Exibição dos Impressionistas, para o jornal Le Charivari,
né? E o que acontece? Você viu que foi uma crítica e acabou pegando o nome. Eu adoro quando a gente é criticado e pega, sabe? Aí o negócio vai para frente. E o cara cometeu essa gafe de criticar obras tão maravilhosas, tão bacanas de fazer, tá? Você tem o Renoir, né, que ele vai retratar não tanto a natureza, mas mais a aristocracia, mais as pessoas, né? Então, os bares de rua que tem, o baile de Moulin, La Galette, né, 1876, ele vai retratar, e a gente vê nessa técnica das pinceladas curtas, né? E agora, o pós-impressionismo ele vai surgir principalmente para aqueles que não se deram muito bem no impressionismo, não curtiram muito aquele negócio de serem observadores atentos da natureza e por aí vai. E queriam uma coisa nova. Então fizeram parte dos pintores. O Cézanne, que estava lá na primeira exposição, mas ele não curtiu muito ficar lá no impressionismo. E vão trazer essas técnicas. Essa técnica de não misturar mais a tinta na paleta, tudo, vai continuar acontecendo. Né? Foi uma grande inovação na história da arte, um grande passo na história da arte. As pinceladas curtas, alguns desses artistas, como o Serrault, ele vai levar a ferro e fogo, ele vai transformar o neo-impressionismo, que ele vai ser o pontilhismo. Né? Já o Van Gogh, o Gauguin, o próprio Cézanne, eles já vão pegar aqui, mas, né, pincelada curta. Eu vou pincelar da maneira que eu quero, e eu quero que se veja essa pincelada. Tá? Então, não vai ter os contornos que vocês estão acostumados. É bem bacana isso. Tá? Então, assim, fizeram parte Cézanne, Gauguin, Serrault, Van Gogh e o Toulouse-Lautrec. Se identificaram como impressionismo, né? Não se identificaram com impressionismo. Não poderíamos deixar de falar do Toulouse-Lautrec, que documentou a vida parisiense de um ponto de vista mais singular, né? Que ele vai trabalhar muito nessa técnica aí das pinceladas, porém ele vai trabalhar a litografura, né? E vai fazer os primeiros cartazes publicitários da arte ali, né? Porque ele é um cara da noite, tudo, e vai começar a levar a qualidade artística para esses cartazes das artes, trabalhando com a litografura também, tá? Que tem uma caracterização única pós-impressionista. Então vamos lá, Van Gogh, o quadro predileto dele, eu sempre coloco porque faz parte, que é Os Comedores de Batata, né? Não sei por que ele gostava disso, acho que eu também queria fazer Os Comedores de Batata Frita, né? Dá para saber. E o quarto em Arles aqui, a gente percebe uma perspectiva mais grotescazinha, mas foi no período de Arles, porque todo mundo sabe que Van Gogh cortou sua orelha e deu de presente para a mulher que ele gostava tanto, só que não gostava muito dele, era a prova de amor. Obra do Van Gogh aqui, Noite Estrelada, famosa, a ideia do movimento, olha as pinceladas, olha o movimento, né? Então você não tinha isso numa obra do Renascimento, você não tinha isso numa obra barroca. Essa inspiração, essa composição, né, é totalmente assimétrica, totalmente desgovernada. Né? Aqui você tem o Serrault, que é a ideia do pontilhismo, você já trabalhou isso, já pintou em algum momento da vida. Né? Também com a ideia dos pontinhos. E o Cézanne, né, que você tem aí o Madrigal, que é o Perrault aqui, o Arlequim, né, 1888, né? E a pirâmide crânio da ideia da geometrização, que ele já tende a fazer, né, a grande geometrização, a grande inspiração para o cubismo. Então ele vai ter essa tendência. As obras do Van Gogh, elas vão te inspirar a um futuro expressionismo na época, e o Cézanne, que embora ele faleça em 1906, ele vai te inspirar para um cubismo, vai inspirar o Picasso e o Braque, que foi vendo uma exposição do Cézanne, que vai ver, poxa, mas esse cara gostava de geometrizar as coisas, porque não levar ao extremo essa ideia da geometrização. Né? Então aqui, ó, a ideia, aqui tem outras obras dele bem interessantes que faz isso. Então vamos lá. Responda as seguintes questões no seu caderno. Escreva sobre o pós-impressionismo, no que se diferenciava do impressionismo e que vertentes singulares tinha. Então ele tinha uma linguagem mais formal e uma linguagem de expressão. Mais formal, a Cézanne e a do Serrault, né? A de expressão que voltava mais para isso era o Gauguin, era o Lautrec, era o Van Gogh, né? Bem bacana. Mostre para o seu professor depois. Vou dar um tempo para você responder e já volto em definitivo.
Pessoal, voltando aqui, lógico que hoje foi um apanhadão de tudo que a gente está fazendo, né? Com certeza em outro momento já viu perguntas parecidas, a gente vai ver. Então escreveu lá, tem bastante coisa para escrever, tem a história inteira da orelhinha do Van Gogh, procurem, pesquisem, né? Cortou de propósito mesmo, mandou, tem cena retratada, tem o texto exato retratado na época. Ele era grande amigo do Gauguin, depois disso nunca mais se viram. O Gauguin foi parar lá no Tahiti, gostava do Tahiti, apesar de ser francês. Então, cada um teve sua história, sua observação, estude bastante o impressionismo, o pós-impressionismo, o barroco brasileiro. Na verdade, todos os movimentos da história da arte são super interessantes. Pena que a gente aqui teve que falar só de alguns, tá? Então, o que a gente viu na aula de hoje? Ó, igualzinho, aqui, ó. Viemos barroco brasileiro, impressionismo e pós-impressionismo. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê numa breve aula, numa próxima aula. Até lá!